Mas foi lá no Encontro 2.0, nesse Semente da Vida de 2021, então 3 anos antes do desencarne dele, né? Por isso que eu falei desses últimos 3 anos que a gente passou junto, trabalhando junto, um ao lado do outro, que parece que foram 30, mas ao mesmo tempo passou tão rápido quanto 3 dias. Agora, eu também preciso mencionar um fenômeno que começou a acontecer exatamente em dezembro de 2021. Quando a gente assiste a primeira temporada do Construindo o Despertar, a gente vê depoimentos, vê a imagem de pessoas que estavam com a gente naquela época e hoje não estão mais. Um monte de gente, muita gente, professores, alunos. Tudo o que a gente fazia envolvia uma globalidade. Então, se a gente escrever um espetáculo, quando a gente escrevia um espetáculo, esse espetáculo ele tinha um cunho social, ele passava uma mensagem que não era só lúdica, mas que as pessoas iam e se divertiam, às vezes riam, às vezes choravam, mas tinha uma mensagem que fosse urgente na sociedade, uma mensagem que denunciasse alguma questão social, até por ser assistente social. Por que isso aconteceu? A entrada do Lael no Educação Consciencial começa a desencadear algo que a rede já tinha sinalizado para a gente. Problemas de relacionamento, ego, ciúme. Isso eu já comentei um pouquinho na primeira temporada, né? Que eu pensei que esse mundo do despertar fosse um mundo de conto de fadas, né? Eu, quando decidi parar de trabalhar na Matrix para me dedicar ao trabalho que eu tenho hoje, eu estava muito feliz, porque olha o que eu pensei. Que bom, eu nunca mais vou ter que lidar com as coisas que eu lido nesse mercado de trabalho nojento, onde só tem ego, onde as pessoas querem pisar em outras pessoas falam mal das pessoas por trás. Que bom que eu estou indo para o meu negócio, despertar as pessoas e nunca mais vou ter que lidar com isso. Que ingenuidade. Chego na espiritualidade, na educação consciencial, nesse meio esotérico, vamos colocar dessa forma, é igual. Tem ego, pessoas falando mal de pessoas por trás. Tá difícil. Bora pro espaço. Ó. Mas realmente a rede já tinha alertado a gente que quando a gente fosse trabalhar junto, a oposição ia trabalhar em dobro para fazer de tudo para separar a gente, para separar o trabalho, para acabar com o trabalho de dentro para fora. Então não eram pessoas de fora que iam atacar a gente, eram pessoas de dentro. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente olha essas pessoas que estavam com a gente não estão mais com a gente, da primeira temporada do Construindo o Despertar, da primeira vez que a gente fez o Semente da Vida nesse evento, a gente entende muito bem, olhando para trás, tudo o que aconteceu. Montar esses espetáculos, estar juntos, produzindo, era sempre um pretexto para quais são as pessoas que nós vamos alcançar. Ou seja, nós vamos pegar as mulheres para costurar, nós vamos naquela loja daquela pessoa que está precisando de um help para comprar todo o material lá. Então, tudo que nós fizemos até hoje foi sempre focado não no que nós iríamos conquistar ou receber com aquela produção, com aquele trabalho. Era quantas pessoas nós podemos atingir de forma positiva para poder fazer o que a gente acredita, né? E o Lael, ele sofreu muito com tudo isso. Porque o Lael era uma pessoa muito coração, assim, muito emoção, que realmente se importava com as pessoas. O Lael, ele se importava genuinamente com as pessoas. Ele realmente queria que todo mundo estivesse bem. Ele ajudava as pessoas realmente sem querer nada em troca. E assim, parece que agora que o Lael faleceu, você está endeusando. Não, eu falava isso para ele em vida. Aliás, falei em curso, falei em evento, para quem quisesse escutar. O Lael então é perfeito. Não, longe disso. Que ele me pentelhou na vida. Tá ligado? Ligar agora, você apertou o botão? Não, não apertei não aqui, ó.
Não? Que sorte que não descarregou. Apertou, tá filmando. Não apertei freio. Mas de índole, eu não tenho um A para falar do Lael. De caráter, eu não tenho um A para falar do Lael. Nada. Posso falar que é teimoso. Posso falar que é ansioso. Cabeça dura. Posso falar um monte de coisa. Mas eu nunca vou poder falar mal da índole e do caráter do Lael. Isso não. Nunca vi o Lael passando a perna em alguém. Nunca vi o Lael falando mal de alguém. Nunca vi o Lael fazendo fofoca ou com malícia. Nunca vi o Lael armando alguma coisa para outra pessoa. E foi exatamente isso que ele passou a vida inteira dele. Porque você imagina você, no meio da tua família, não conseguir falar sobre o assunto. Você, no meio que eu ia para a igreja, eu tentei a igreja católica, eu tentei a igreja evangélica, eu tentei o espiritismo, e você falar de um assunto e as pessoas não compreenderem isso. Então ficava muito difícil. E quando eu fui para as artes, não. Quando as pessoas me encontravam na rua e elas me viam conversando com alguém, porque era assim que elas me viam, só que não tinha ninguém ali. Quando elas falavam assim, Lael, com quem você está falando? Então o que eu fazia? Eu falei assim, não, estou batendo um texto de teatro. Porque eles não sabiam que eu estava conversando com uma entidade. Porque até para mim, no primeiro momento, era muito difícil saber se estava encarnado ou não. Eu vivia em dois mundos. A vida inteira dele, as pessoas passaram a perna dele. Sejam amigos, seja família, seja na política, no trabalho. Aonde o Lael esteve, a oposição colocou alguém para passar a perna dele, para fazer ele de bobo, para enganar, para dar golpe. A vida inteira dele. Ele teve sócio que roubou dinheiro dele. Ele teve gente de política querendo incriminar ele. Ele teve pessoas pedindo dinheiro para ele, não pagando. Todo tipo de coisa que vocês possam imaginar. Logo depois a gente também foi fazer a oficina de contação de história com as Marias Vitoriosas, que era um grupo de mulheres que estavam se recuperando do câncer de mama. Então, a gente foi ensinar elas a contar a história, só que era uma grande loucura, porque com o Lael tudo é uma loucura, né? Não tem um roteiro, e eu sou meio sistemática, assim, com ele cada hora era uma novidade, eu ficava meio perdida, assim. Mas na oficina, era lindo ver o que ele fazia com as mulheres, sabe? Eu ficava meio assim, como se fosse um filme, eu ficava meio de stand-by, assim, só observando ele, como que ele lidava com aquelas mulheres, a intimidade que ele tinha. Só que dentro da educação consciencial isso continuou acontecendo. Obviamente não comigo, mas com as pessoas que estavam perto. Porque a entrada do Lael gerou duas coisas em quem estava perto. Primeiro, ciúmes. Ciúmes de quem queria estar no lugar dele, ciúmes de quem queria, por esse romantismo que eu não consigo entender, achar que a nossa vida é uma maravilha, que, nossa, como é legal, vocês são referência e tudo mais, mas todo o trabalho que a gente faz a vida inteira, todo suor e lágrima, ninguém vê, né? Isso ninguém vê. Todo mundo quer estar na frente das câmeras pagando de gatinho. Acha que é assim? Então gerou muitos ciúmes. Então ciúmes tem a ver com ego, tem a ver com possessão, e isso gera fofoca. E aí começaram a falar mal do Lael. Começaram a inventar história. E depois ele levou a gente para uma ONG. Ele era diretor de uma ONG, presidente de uma ONG, e ele levou a gente para a gente aprender a costurar, a fazer bolsas, para vender, para ter dinheiro. Muitas mulheres estavam sem INSS, não tinham condições de se manter, então ele fez tudo isso por nós. E cada um aprendeu. Se eu costuro hoje, eu agradeço a ele. A gente levava uns puxãozinhos de orelha. Ele era firme, mas ele ensinava tudo. E ele abraçava todos nós, um irmão para todos nós. E uma outra coisa que o Lael também gerou com a entrada dele, com a capacidade dele incrível da mediunidade, né, da questão do frequenciamento, da questão da vidência que o Lael tinha, isso também gerou ciúmes comigo. Ou seja, as pessoas queriam estar ao lado do Lael, não que eu estivesse. Então, tudo isso
gerou um movimento que nós já tínhamos sido avisado pela rede de que ia acontecer, de separar Lael e Lian. Esse movimento foi até o último dia, infelizmente, da vida dele. Aí depois, quando nós saímos daqui, de morar no centro da cidade, a gente foi morar no bairro porque era o nosso sonho, né? Poxa, a gente viver dentro de um apartamento. A gente poder ir para um bairro, uma casa em que tem quintal, tem mato, né? A gente poder explorar, a gente ficou feliz da vida quando meus pais resolveram fazer isso, né? E nós fomos morar nos bairros. E então eles tinham isso, eles se enfiavam, né? Pelos matos, e eles faziam várias explorações. O Lael, ele passava por cada locais, que às vezes só cabia assim, a partezinha do corpo dele assim, para ele poder entrar, e ele encontrava várias cavernas. E ele contava isso quando ele chegava. Isso começou em dezembro de 2021. Já nesse evento, eu não vou dar aqui grandes detalhes, não preciso expor as pessoas, as coisas que aconteceram, mas nesse evento, quem era da equipe está até hoje sabe o que eu estou falando. Eu faço uma reunião no meio do evento e falo firme para as pessoas. O Lael estava, e algumas pessoas que não estão mais com a gente, outros que estão. Eu olho na cara de todo mundo e falo assim, vocês estão juntos ou não estão juntos? Vamos resolver as coisas como devem ser resolvidas, olhando no olho? Ou vamos continuar de conversinha por trás? Quem estava lá, me desmente. Mesmo você, que hoje é hater, me desmente. Não foi isso que eu fiz? Não reuni todo mundo e não falei quem tá junto, quem não tá junto. Perguntei de um em um. Um em um. Engraçado que uma pessoa tutibiou, né? Aí eu falei assim, eu sei que você não tá junto. Barba branca, né? Mas fazer o quê, né? Tá perdido, Léo? Me perdi do Fábio, Fábio Erelim, no meio dessa mata fechada. Você só vê mata de um lado do outro, tem alguns Esse barulho de carro aqui é só uma ilusão. Uns primatas de vez em quando passam aqui pela gente, mas faz parte. Bora pegar roupa. A minha personalidade é um tanto quanto diferente do Lael no que tange a temperamento e tolerância. Tá falando que o Lael, ele genuinamente quer as pessoas bem, eu também, a gente tem isso em comum. Mas o Lael, ele evitava conflito. Ele não gostava de ter conflito. Ele queria que todo mundo fosse amigo e todo mundo estivesse bem. Então, quando alguém falava mal de mim para ele ficava quieto. Agora, quando alguém falava mal do Lael para mim, era uma vez só. E sempre foi, e sempre vai ser. Eu não tolero fofoca, intriga e mau-caratismo. Então ele ia para uma reunião e falava assim, hoje, estuda isso aqui para amanhã, estuda tal determinado assunto para amanhã. Tá bom, vou estudar. Chegava no dia seguinte e falava, você estudou? Eu falei, sim, mas não entendi para que você mandou estudar. Não, vem comigo. Aí tinha uma reunião. Aí chegava determinado ponto da reunião, que era ele que era convidado para aquela reunião, chegava determinado ponto da reunião, ele virava e falava assim, não, mas isso aí quem vai falar é o Ariel. Ele sabe falar sobre isso. Eu tinha 13, 14 anos. As pessoas olhavam pra minha cara e falavam assim, o que esse fedelho tem pra falar, né? E aí eu ia e falava. Aí ele olhava pra mim e falava. E eu falava. Com propriedade, porque ele tinha mandado eu estudar antes. Falar mal do Lael pra mim é sua sentença de morte. Pra mim você morre. Pra mim você não existe mais. Agora, o Lael tinha uma outra forma de abordar as coisas. Ele falava assim, algumas vezes, né, que assim, eventualmente eu descobri o que estava acontecendo, né, seja por acesso a campo de informações, ou então leitura da linha do tempo, um monte de coisa que a gente fazia, ou a própria rede contava as coisas pra gente, e eu descobria que tinha pessoas da equipe ou pessoas próximas a nós falando mal de mim pra ele, tentando separar a gente, né, e colocando coisa na cabeça dele e tudo mais, que felizmente nunca pegou. E ele escutava e ficava quieto, porque ele não queria me contar, ou não queria se indispor com as pessoas, e não queria que eu me indispusesse com as pessoas. Olha como é que o Lael...
O senhor toma cerveja, seu Lael? Gente, eu não tomo cerveja. Essa cerveja do Fábio. Ele é tão As duas? Ele é tão olho grande que pediu. Eu falei, pede uma porque eu fico sem graça. Que aí já fica as duas da mesa, porque quer descansar, que ele falou que tem que descansar, tal. Guinness, tem que descansar. Uma cerveja holandesa. Irlandês, pra tu ver, não? Pra tu ver que eu não bebo, viu? Eles. Então brinda, vai. Ó, eu vou brindar só pra ele não ficar sozinho. Ele não bebe, Ó, vamos, gente, do bebê. Cara, minha mão tá. Cara, por que minha mão tá fazendo isso, Fábio? Me ajuda, cara. Me ajuda aí, cara. Ai, cara, tá dando. Ih, foi. Ruim pra caramba, cara. Não gosto. Eu não gosto de cerveja. Cheers. Então, assim, o Léo sofreu muito com esses traíras. E com pessoas próximas, viu? Pessoas que foram próximas a ele até nesse último ano de vida, até o começo. Finalmente, ele cortou as relações, mas até no começo desse ano de 2024, que é o ano do desencarne dele, ele ainda sofria com isso, com pessoas falando mal de mim para ele, e ele sempre falava, gente, e é uma coisa, né? As pessoas são tão ignorantes, porque, primeiro, falar mal de mim para ele é falar mal dele. Ou você não sabe quem a gente é. Ou não sabe quem nós somos. Outra. Falar mal de mim pra ele é chamar ele de idiota. Porque com toda a mediunidade e capacidade dele, ele não consegue acessar as informações. Então, é de uma ignorância, só deixava ele triste. Cada vez mais triste. Choro de vez em quando só se eu ver o outro chorando, se eu ver alguma coisa. Mas eu não consigo, eu não sei explicar. E eu já conversei com outros amigos dele que também sentem ele vivo. Eu não tenho essa tristeza da morte. Entendeu? Não tenho com ele. Para mim ele está vivo. E eu me dou muito bem com ele até hoje. A gente está junto e misturado. É isso que eu tenho que falar sobre ele. Que ele é um irmãozão que estará sempre no meu coração. E agradeço a ele até hoje por tudo, pelos cursos, tudo eu agradeço a ele, meu irmão. Não é legal ficar falando nessas coisas ruins, mas é bom as pessoas ficarem sabendo disso. A nossa vida não é feita só de alegria, só de coisa boa. Né? As pessoas precisam saber como acontece. E isso perseguiu a gente. Perseguiu em 2022, 2023, até 2024. Felizmente não até o momento do desencarne dele. Mas alguns meses antes isso perseguiu a gente. Até alguns meses antes. Depois, finalmente, ele se libertou disso. Ele realmente entendeu e até chegou a falar para mim. Ele até chegou a falar para mim. Ele falou assim, cara, finalmente eu entendi esse negócio das fofocas e tudo mais. Não quero mais saber de nego que fofoca. Não quero mais saber dessa gente perto. Infelizmente vai ter que ser assim. Eu vou ter que cortar. E ele cortou. E a gente cortou. Muita gente, a gente demorou muito para cortar do Educação Consciencial por causa dele. Ele falava assim para mim, não, cara, olha, vamos dar mais uma chance, vai dar certo, você vai ver, essa pessoa vai mudar. E não mudava. Mas o que era muito interessante nesse compartilhamento é que a gente foi descobrindo assim, o universo, a gente tinha que se encontrar de alguma maneira ou se reencontrar. E o universo falou assim, gente, por um lado não está indo. Por outro, eles não se esbarram. Eles não vão se encontrar nunca. Então, através da arte, a gente vai precisar fazer com que eles se encontrem para que lá no futuro eles entendam que eles não vieram aqui para dançar juntos. Eles vieram aqui para promover outra coisa. E é engraçado, até uma coisa que ele falava assim, até quando você vai segurar na lâmina da faca e a pessoa tentando te esfaquear? Até quando você vai segurar na lâmina, né? E a gente falava um pro outro, né? Quando alguma coisa dessa acontecia, a gente falava assim, até quando você vai segurar na lâmina? Muitas pessoas do nosso lado fazendo maldade, com a gente presente, a gente sabendo e tendo que ficar quieto. Eu não gostaria de ficar quieto, né? Mas eu ficava porque o Lael falava pra mim, cara, não se indispõe, não vale a pena, não se indispõe, né? Então, infelizmente, a gente teve que enfrentar isso desde o primeiro momento. E eu me dei conta de que quando eu vinha carregar a bolsa em Petrópolis, a foto que eu via do modelo era ele. E eu ficava olhando para a foto do modelo e ficava achando estranho, engraçado assim, porque eu na época também tinha um cabelo grande e o Lael tinha um cabelo grande.
E eu olhava assim, o cara do cabelo grande bombando nas fotos e eu aqui carregando bolsa em Petrópolis. Então muita coisa vem ali. E uma das coisas que vem é a informação de quem nós realmente somos. Então vem a informação de download, de acesso, de coabitação, e eu posso te dizer que esse é o meu momento do despertar consciencial. Esse é o meu momento.